Deixa eu te mostrar como que é simples criar um assistente de inteligência artificial. Vamos lá. Existem 7 partes para um assistente de inteligência artificial. Se você entender isso aqui, você consegue criar um assistente para qualquer coisa. E eu vou passar parte por parte aqui para você entender exatamente o que é esperado de um assistente. Primeira coisa é a mensagem inicial, é a primeira parte. O que é a mensagem inicial? É o comando que você vai dar para a inteligência artificial para ela iniciar a conversa. Então você vai falar para ela, olha, eu quero que você envie essa mensagem para o contato para ele responder e aí a interação começar. Ou você fala, eu quero que você comece a conversa assim. Você pode falar para a IA, para a inteligência artificial, os dois jeitos que a interação pode começar. Você pode falar para ela, olha, manda mensagem, espera ele responder e aí começa a interação, ou já inicia a conversa assim. Já inicia a conversa falando com o cliente XPTO. Então, a primeira parte de um assistente é você falar, definir como que a interação vai começar. Segunda parte é você configurar as instruções desse assistente. O que são as instruções? São os comandos desse assistente. Ele precisa saber, tá, o que eu tenho que fazer? É basicamente você falar para o assistente o que ele tem que fazer. E aqui em instrução tem 2 tipos de instruções. A gente tem a instrução do assistente, que é você falar para ele, olha, a sua função é essa. Eu quero que você faça isso, 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 colete essa e essa informação. Então você vai falar para ele qual é a função dele, qual que é o objetivo dele. Em instruções individuais, você pode falar para esse assistente informações do cliente. O nome do cliente é o tal, é o campo tal. O plano de interesse dele é o campo tal. Não sei o que dele é o campo tal. A mensalidade que ele está é a mensalidade tal. Você dá informações individuais de cada pessoa que vai passar ali na conversa. É óbvio que você não precisa digitar para todas as pessoas. São campos que vão substituindo. Então você já definiu como que a conversa inicia. Você definiu agora o que o assistente tem que fazer. A próxima coisa que você tem que fazer é dar contexto para esse assistente. Você precisa falar para ele, olha, você vai começar a conversa assim, você tem que fazer isso, seu objetivo, ele vai falar, tá, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que, enfim, gerar lead aqui para a clínica, perguntar essa e essa informação, mas quais são os procedimentos que a gente tem? Qual é o horário que a gente abre? Qual que é o nosso endereço? Enfim, qual que é isso? Qual que é aquilo? Qual que é aquilo? Qual que é aquilo? Quais são as informações que esse assistente precisa saber para ele conseguir responder qualquer pergunta que chegue e continue passando pelo processo ali de coletar as informações que você determinou em instrução. Você colocou como objetivo para ele. Então você dá um contexto, olha, esses são os procedimentos, a gente abre esse horário, se o cliente perguntar sobre isso, falar sobre isso, enfim, você dá contexto para ele. Você pode escrever o contexto ou você pode subir um arquivo, um PDF, por exemplo. Depois, você escolhe qual que vai ser a inteligência que esse assistente vai ter. Você falou, olha, você vai começar assim, a sua função é essa, esse aqui é o contexto, e eu quero que você utilize esse nível de inteligência, ou seja, eu quero que você utilize esse modelo aqui do GPT, e temperatura é você falar para o assistente, eu quero que você seja muito criativo, ou eu quero que você foque nas informações que eu te dei. Não vai alucinar, não vai criar nada fora do que eu te dei. Quanto maior é o número, mais criativo ele fica. Quanto menor é o número, mais preso nas informações que você deu para ele vai ter que ficar. Então, beleza. A gente determinou como que começa, qual é a instrução que ele vai ter, qual que é o objetivo, qual que é o contexto, qual que é o nível de inteligência e criatividade. Agora você determina o atraso e a inatividade. Agora você vai determinar, olha, eu quero que você espere 10 segundos para você responder o cliente. Porque nesses 10 segundos, se o cliente mandar outra mensagem, você espera 10 de novo, só depois desses 10 acabar, que aí você manda. Que aí dá tempo de você agrupar as mensagens. Então, por exemplo, eu quero que você espere 1 minuto e aí você continua a conversa. Então ele vai esperar 1 minuto. Se não tiver nenhuma nova mensagem, aí ele agrupa tudo, entende o que o cliente mandou e aí ele responde. E a segunda coisa é você falar para o assistente, se o cliente demorar 30 minutos, 1 hora, 10 horas para responder, você vai ser inativo. Você vai interromper o atendimento e aí o cliente vai para outro caminho aqui na conversa. Então, esse é o próximo passo. Então, a gente falou como começa, instrução, contexto, falou também inteligência, falou
Agora de temperatura, tá? Agora a gente acabou de falar de modelo e temperatura. Ó, acho que eu só confundi. Então aqui nessa parte de novo. Então a gente falou, então a gente falou de como a gente falou como que a conversa começa, qual que é a função do assistente, qual que é o contexto que ele tem, qual é o nível de inteligência que ele vai utilizar e agora a gente está falando quanto tempo ele demora para responder e em quanto tempo ele vai encerrar o atendimento. Próximo item é são as saídas que você determina para o assistente. É você falar para o assistente o seguinte: já te falei tudo. Agora eu quero que você determine que é um sucesso. Ou seja, se você coletar essa informação, se você coletar essa informação e essa informação, você fez o seu trabalho, parabéns. A pessoa vai continuar na conversa por aqui. Agora, interrupção. Se o cliente falou que ele quer falar com o humano, ele não quer mais ser atendido, ele está frustrado, pareceu estar frustrado, interrompe automaticamente e ele vai seguir por aqui, ele vai falar com o humano. E o terceiro são as saídas condicionais. Se o cliente falar que ele quer falar com a Cíntia, sai por aqui. Se ele falar que ele quer falar com o financeiro, sai por aqui. Por fim, você determina e salva um resumo de toda a interação. Você fala para o assistente: olha, toda interação eu quero que você faça um resumo. Tá? Ele já faz isso. Ele faz um resumo em toda a interação de vai e vem na conversa, ele cria um resumo do que aconteceu e ele salva em um campo. Você pode salvar, pode escolher qual campo que vai salvar esse resumo, assim como você pode falar: olha, se ele falar alguma coisa sobre procedimento, salva aqui. Se ele falar sobre alguma coisa sobre o dia que ele pode vir aqui, salva aqui. Então você pode criar vários campos personalizados e falar para o assistente o que ele vai salvar em cada campo. Então, essas aqui são as 7 partes de um assistente. Se você entende cada uma dessas partes, você consegue criar o assistente que você quiser para fazer o que você quiser no seu negócio. Você consegue criar o seu qualificador, você consegue criar o seu resolutivo para responder as dúvidas, você consegue criar o transacional, você consegue criar o especialista, tá?